Uma menina de apenas 5 anos foi brutalmente agredida por um policial e despencou escada abaixo, apenas por tentar se proteger da chuva. Mas quando as imagens chegaram aos olhos de um dos homens mais ricos e temidos do país, algo se quebrou dentro dele. O que aconteceu a seguir revelaria um segredo enterrado por décadas e transformaria para sempre o destino de ambos. Se inscreva no canal para receber histórias que tocam o coração todos os dias. O silêncio era ensurdecedor no 40º andar do arranha-céu mais imponente da cidade. Entre paredes de vidro que refletiam o céu cinzento da tarde, o milionário caminhava com passos medidos pelo escritório panorâmico, os sapatos de couro italiano ecoando contra o mármore polido. Suas mãos, sempre firmes nos negócios mais complexos, tremiam imperceptivelmente enquanto segurava o tablet que reproduzia, pela 10ª vez consecutiva, o mesmo vídeo de 42 segundos. Na tela, uma menina minúscula se encolhia contra os degraus de concreto de um prédio público, tentando se proteger da chuva torrencial com um pedaço de plástico transparente que mais parecia um fantasma dançando ao vento. Suas roupas eram um mosaico de remendos e sujeira, os pés descalços roxos de frio. Em suas mãos frágeis, uma pequena caixa de balas que oferecia timidamente aos transeuntes apressados que mal olhavam em sua direção. O homem observava cada detalhe com uma intensidade que surpreenderia qualquer um que o conhecesse. Aos 52 anos, havia construído um império financeiro baseado na frieza calculista e na capacidade de transformar números em montanhas de dinheiro. Seus olhos cinza-aço, que já fizeram executivos experientes tremerem de medo, agora estavam fixos na tela com uma vulnerabilidade que ele mesmo desconhecia possuir. Então aconteceu. O policial apareceu no enquadramento da câmera. Um homem corpulento e de uniforme, caminhando com a autoridade de quem se sente dono da rua. A menina o viu se aproximar e instintivamente se encolheu ainda mais, abraçando a caixinha de balas contra o peito como se fosse um escudo. Suas palavras eram inaudíveis no vídeo, mas era possível ver seus lábios se moverem em súplicas silenciosas. O chute veio como um raio, brutal, covarde, certeiro. O pé do policial atingiu as costelas da criança com uma força desproporcional, fazendo-a rolar escada abaixo como uma boneca de pano. Seu corpinho frágil bateu em cada degrau de concreto, as balas se espalhando como confetes macabros pelo chão molhado. O plástico que a protegia voou longe, deixando-a completamente exposta à chuva, que agora lavava o sangue de seus ferimentos. O milionário fechou os olhos e inclinou a cabeça para trás, sentindo uma dor física no peito que não experimentava há décadas. Suas mãos apertaram o tablet com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Por um momento, o homem mais poderoso do país se sentiu completamente impotente. A secretária bateu delicadamente na porta de vidro. Era uma mulher na casa dos 40, eficiente e discreta, que trabalhava para ele há mais de 15 anos, sem jamais ter visto qualquer demonstração de emoção em seu rosto. Quando ele fez sinal para que entrasse, ela notou imediatamente algo diferente em sua expressão. "Senhor, o conselho está aguardando na sala de reuniões", disse ela, mantendo o tom profissional, embora seus olhos demonstrassem preocupação. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, ainda processando as imagens que acabara de ver. Quando finalmente falou, sua voz carregava um tom que ela jamais havia ouvido antes. Uma mistura de determinação e algo que parecia quase desespero. "Cancele a reunião. Na verdade, cancele tudo o que tenho para hoje. Preciso que localize uma pessoa para mim." A secretária piscou, confusa. Em 15 anos de trabalho, jamais o havia visto cancelar uma reunião do conselho. "Uma pessoa, senhor?" "Uma criança." Ele virou o tablet em sua direção, mostrando a imagem pausada da menina no chão, cercada pelas balas espalhadas. Essa menina,
Quero que encontre ela, onde está, como está, tudo o que puder descobrir. E quero isso até o final do dia. Mas, senhor, isso não é... Não é o quê? Ele a interrompeu, girando lentamente para encará-la. Seus olhos cinzentos tinham um brilho perigoso, mas não era a frieza habitual. Era algo muito mais profundo e aterrorizante. Não é da nossa conta? Não é um investimento rentável? Não é o tipo de coisa que pessoas como eu fazem? A secretária engoliu em seco. Eu não disse isso, senhor. Apenas... Então não diga nada. Apenas faça o que estou pedindo. Ele caminhou até a janela panorâmica, contemplando a cidade que se estendia aos seus pés. E contrate os melhores investigadores privados que conseguir encontrar. Dinheiro não é problema. Enquanto ela saía da sala, o milionário apoiou a testa contra o vidro frio da janela. Lá embaixo, milhares de pessoas caminhavam pelas calçadas molhadas, cada uma carregando suas próprias histórias, suas próprias dores. Mas ele só conseguia pensar em uma delas, uma menina de 5 anos que havia rolado escada abaixo e que, de alguma forma inexplicável, havia despertado algo dentro dele que pensava ter morrido há muito tempo. As memórias começaram a emergir como fantasmas do passado. Outra criança, outra escada, outro uniforme, outra violência. As imagens se misturavam em sua mente, passado e presente se confundindo numa dança cruel de coincidências que não podiam ser apenas coincidências. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em décadas, permitiu-se sentir. A chuva batia contra as janelas do escritório com a mesma intensidade daquela tarde de terça-feira, 27 anos atrás, quando tudo começou a desmoronar. O milionário não dormira desde que vira o vídeo, permanecendo desperto a noite inteira, caminhando pelos corredores vazios de seu triplex, revivendo memórias que havia enterrado sob montanhas de contratos e cifras. Às 6 da manhã, a secretária chegou ao escritório com um relatório completo. Seus olhos demonstravam o cansaço de quem trabalhou a noite toda, mas também uma determinação que surpreendeu o próprio chefe. Ela havia mobilizado uma pequena rede de contatos, investigadores, assistentes sociais, até mesmo um jornalista que cobria casos de violência policial. A menina se chama... Ela começou consultando suas anotações. Não... Ele a interrompeu secamente, levantando a mão. Sem nomes. Apenas me diga onde ela está e como está. A secretária hesitou, mas continuou. Ela foi encontrada por uma equipe de resgate 2 horas após a agressão. Estava inconsciente na base da escada, com uma fratura exposta na perna esquerda, 3 costelas machucadas e múltiplos hematomas. Foi levada para o Hospital Municipal São Vicente. O Hospital Municipal. O milionário conhecia bem aquele lugar, não por experiência pessoal, mas pelos relatórios de caridade que sua empresa ocasionalmente financiava por motivos fiscais. Um lugar superlotado, com recursos limitados, onde os menos favorecidos lutavam por cuidados básicos de saúde. Continue, ele disse, sentando-se pela primeira vez desde que ela entrara na sala. Ela não tem família registrada. Vive nas ruas há pelo menos 6 meses, segundo testemunhas locais. Aparentemente, foi abandonada por uma mulher que os moradores da região descrevem como jovem, magra, com problemas de dependência química. A cada palavra, o milionário sentia como se uma faca girasse lentamente em seu estômago. A descrição da mãe da criança ecoava de forma perturbadora em suas memórias mais dolorosas. Os médicos dizem que ela não falou uma palavra desde que acordou. Continuou a secretária, sua voz ficando mais suave ao perceber o impacto das informações em seu chefe. Está em um quarto com outras 3 crianças, mas se recusa a comer ou interagir com qualquer pessoa. Os enfermeiros estão preocupados. Ele se levantou abruptamente, caminhando até o armário onde guardava alguns pertences pessoais. No fundo de uma gaveta trancada, suas mãos encontraram uma pequena caixa de veludo azul que não tocava há anos. Dentro dela,
uma corrente fina de prata com um pingente em formato de estrela. O último presente que havia dado à irmã mais nova antes de tudo desmoronar. "Prepare o carro", disse ele, guardando a caixa no bolso do paletó. "Vamos ao hospital." A secretária piscou, surpresa. "Senhor, o senhor tem reunião com os investidores japoneses em 1 hora. E logo após, eu disse para preparar o carro." Sua voz tinha um tom final que não admitia contestação. "E cancele todos os compromissos da semana. Todos." O trajeto até o hospital municipal foi silencioso. O milionário observava pela janela do carro blindado as ruas que conhecia apenas através de relatórios econômicos. Barracos de madeira se misturavam com pequenos comércios, crianças brincavam em terrenos baldios e a vida seguia seu curso caótico e imprevisível. Era um mundo completamente diferente de sua realidade de vidro e aço, mas estranhamente familiar. Quando chegaram ao hospital, a diferença de mundos se tornou ainda mais evidente. O lobby estava lotado de pessoas aguardando atendimento. O cheiro de desinfetante se misturava com o odor de humanidade sofrida, e gritos de dor ecoavam pelos corredores mal iluminados. Alguns pacientes o reconheceram. Era impossível não reconhecer um dos rostos mais fotografados do país, mas sua expressão sombria desencorajava qualquer aproximação. A diretora do hospital apareceu rapidamente, uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos e olhos cansados, que viam sofrimento demais todos os dias. Ela o cumprimentou com uma mistura de surpresa e desconfiança. Afinal, homens como ele não costumavam pisar naquele lugar por motivos altruístas. "É uma honra recebê-lo aqui", disse ela, estendendo a mão. "Em que posso ajudá-lo?" "Quero ver a criança que foi agredida na terça-feira." "A menina que caiu na escada." A diretora franziu o senho. "Senhor, temos protocolos rigorosos para visitas, especialmente tratando-se de uma menor em situação de vulnerabilidade. O senhor é parente dela?" Por um momento ele hesitou. Tecnicamente não tinha nenhuma ligação oficial com a criança, mas algo dentro dele, uma certeza que desafiava toda a lógica, sussurrava o contrário. "Talvez." Foi tudo o que disse. A diretora o conduziu pelos corredores do hospital, suas sandálias de borracha ecoando contra o piso de linóleo. Eles passaram por quartos lotados, equipamentos antigos, funcionários sobrecarregados. Era um lugar onde a morte e a vida dançavam uma valsa constante, onde milagres e tragédias se alternavam com a frequência das marés. Quando chegaram ao quarto pediátrico, ela parou diante da porta. "Ela está no leito 3. Como eu disse, não falou com ninguém desde que chegou. Nossa psicóloga acredita que pode ser um trauma psicológico profundo." Ele assentiu e empurrou a porta lentamente. O quarto era pequeno e apertado, com 4 leitos ocupados por crianças de idades variadas. O cheiro de remédio e sofrimento era quase sufocante. Mas seus olhos foram imediatamente atraídos para o terceiro leito, onde uma figura minúscula estava encolhida sob um cobertor azul claro. A menina estava acordada, olhando fixamente para a janela suja que dava para um pátio interno do hospital. Seu rosto estava marcado por pequenos cortes e hematomas roxos, a perna esquerda imobilizada por um gesso branco. Ela parecia ainda menor ali na cama, perdida entre os lençóis do hospital, como um passarinho ferido. Quando ele se aproximou, ela virou lentamente a cabeça em sua direção. Por um momento, seus olhares se encontraram, e o milionário sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Os olhos da criança eram de um castanho profundo, quase negro, exatamente iguais aos da irmã que perdera tantos anos atrás. Mas não era apenas a semelhança física que o impressionou, era algo mais profundo, mais visceral. Era como se ela o reconhecesse também, como se seus olhares se conectassem através de um fio invisível tecido pelo destino e pela dor compartilhada. Ele se aproximou devagar,
tirando do bolso um pequeno urso de pelúcia que havia comprado no saguão do hospital. Era marrom claro com uma gravata vermelha, simples, mas carinhoso. Colocou-o cuidadosamente sobre a mesa de cabeceira, ao alcance das mãos dela. A menina olhou para o urso, depois para ele, e finalmente estendeu uma mão pequena e trêmula para tocá-lo. Foi quando ele notou a cicatriz fina no pulso dela, quase imperceptível, mas idêntica a uma que conhecia muito bem. Naquele momento, todas as suas certezas racionais desmoronaram, e ele soube que não estava ali por acaso. O milionário permaneceu ao lado do leito por quase 2 horas, observando a menina em silêncio. Ela havia pegado o urso de pelúcia e o mantinha apertado contra o peito, os olhos fechados como se estivesse dormindo, mas ele podia perceber pela respiração irregular que ela permanecia acordada, apenas fingindo para não ter que interagir com o mundo ao redor. Durante todo esse tempo, funcionários do hospital passaram pelo quarto, alguns lançando olhares curiosos para o homem imponente que ali permanecia como uma estátua. Enfermeiros checaram os outros pacientes. Médicos fizeram suas rondas, mas a menina continuou imóvel, abraçada ao urso, criando uma bolha de silêncio à sua volta. Quando finalmente se levantou para ir embora, ela abriu os olhos pela primeira vez desde que ele chegara. Não disse nada, mas havia algo em seu olhar, uma súplica muda, um pedido silencioso para que não a abandonasse também. Ele hesitou na porta, sentindo o peso daquele olhar em suas costas como uma âncora tentando impedi-lo de partir. "Volto amanhã", sussurrou mais para si mesmo do que para ela, mas viu pelos olhos da criança que ela havia entendido. No caminho de volta para o escritório, o milionário permaneceu em silêncio absoluto, ignorando as tentativas de conversa da secretária sobre os compromissos cancelados e as reuniões perdidas. Sua mente estava completamente absorta pelos eventos das últimas horas, tentando processar emoções que havia enterrado tão profundamente que quase esquecera de sua existência. Ao chegar ao prédio, foi direto para seu apartamento no último andar, dispensando todos os funcionários e trancando-se em seu escritório particular. Ali, cercado por estantes cheias de livros que nunca tinha tempo para ler e obras de arte que comprara mais por status do que por apreço, ele finalmente permitiu que as memórias enterradas voltassem à superfície. 27 anos atrás, ele tinha 25 anos e acabara de se formar em administração. Era ambicioso, determinado, mas ainda mantinha uma centelha de humanidade que os anos de negócios ainda não haviam extinguido. Vivia com a mãe e a irmã mais nova em uma casa simples na periferia da cidade, sonhando em enriquecer para dar uma vida melhor à família. A irmã tinha apenas 5 anos na época, a mesma idade da menina no hospital. Era uma criança alegre e carinhosa que o esperava todos os dias na porta com um sorriso radiante e abraços calorosos. Ela o chamava de irmão do céu, porque, segundo dizia, ele era alto demais e só podia ter caído das nuvens. Tudo mudou numa tarde chuvosa de terça-feira. A mãe havia saído para trabalhar, deixando a menina aos cuidados de uma vizinha idosa. Mas a vizinha teve um mal súbito e foi levada ao hospital, deixando a criança sozinha. Assustada e confusa, ela decidiu procurar pela mãe no centro da cidade. Foi encontrada várias horas depois, vagando pelas ruas movimentadas, chorando e chamando pela mãe. Um segurança de um shopping a abordou de forma agressiva, acusando-a de ser uma pivete tentando roubar. Quando ela tentou explicar que estava perdida, ele a empurrou com força, fazendo-a bater a cabeça na mureta de concreto. O jovem que ele era na época chegou ao local logo depois que a polícia e a ambulância. Encontrou a irmã inconsciente sangrando, enquanto o segurança tentava justificar sua ação, alegando que crianças de rua são todas iguais. A fúria que sentiu naquele momento foi a mais intensa de toda a sua vida.
Ela foi levada ao hospital, onde permaneceu internada por quase um mês devido a um trauma craniano. Durante esse período, assistentes sociais se envolveram no caso, questionando a capacidade da família de cuidar da criança. A mãe, já fragilizada por problemas de saúde mental e dependência de álcool, entrou em colapso total. Numa manhã de domingo, quando ele chegou ao hospital para visitá-la, descobriu que a irmã havia sido transferida para um abrigo durante a madrugada. As assistentes sociais alegaram que a família era disfuncional e que a criança precisava de um ambiente mais estável. Ele lutou durante meses pela guarda da irmã, gastando todas as suas economias em advogados e processos. Mas era jovem, solteiro, sem renda fixa estável, e o sistema não confiava em sua capacidade de criar uma criança. A cada audiência, a cada papelada negada, ele sentia a impotência crescer como um câncer em seu peito. A última vez que a viu foi através da grade de ferro do abrigo, numa tarde de inverno. Ela estava magra, pálida, os olhos que antes brilhavam agora opacos e distantes. Não o reconheceu no início, e quando finalmente o fez, não sorriu. Apenas o olhou com uma expressão de abandono e traição que ele carregaria pelo resto da vida. "Por que me deixou aqui, irmão do céu?" Foi a única coisa que ela disse antes de uma funcionária levá-la de volta para dentro. 2 semanas depois, ela desapareceu do abrigo durante a noite. Nunca mais foi encontrada. A partir daquele dia, ele se transformou numa pessoa completamente diferente. Canalizou toda a sua dor, raiva e culpa em ambição desenfreada. Trabalhou 18 horas por dia, fez negócios implacáveis, construiu relacionamentos baseados puramente em interesse mútuo. Em menos de 10 anos, havia se tornado milionário. Em 20 anos, era um dos homens mais ricos do país. Mas o dinheiro nunca preencheu o vazio deixado por ela. Nunca apagou a imagem de seus olhos acusadores através da grade do abrigo. Nunca silenciou a pergunta que ecoava em sua mente todas as noites: "Por que me deixou aqui, irmão do céu?" Agora, sentado em seu escritório luxuoso, olhando para a cidade iluminada através das janelas panorâmicas, ele sabia exatamente por que havia se sentido tão atraído pela menina no hospital. Não era apenas a semelhança física ou a situação similar. Era a oportunidade de redenção que o destino estava oferecendo, uma segunda chance de não abandonar uma criança que precisava dele. Mas também sabia que não seria simples. Sua vida atual não tinha espaço para crianças, para emoções, para qualquer coisa que não fosse lucro e poder. Todos ao seu redor, sócios, funcionários, até mesmo a secretária, esperavam que ele mantivesse a mesma frieza calculista que o havia tornado quem era. Envolver-se com uma criança abandonada seria visto como fraqueza, sentimentalismo, uma rachadura em sua armadura de executivo implacável. Poderia afetar seus negócios, sua reputação, todo o império que construíra com tanto sacrifício. Mas quando fechou os olhos, a única coisa que conseguia ver eram os olhos castanhos da menina no hospital, segurando o urso de pelúcia contra o peito, e a pergunta que sua irmã havia feito tantos anos atrás, ecoando novamente em sua mente. Desta vez, ele não abandonaria. Não importava o preço. Na manhã seguinte, o milionário chegou ao hospital antes mesmo dos médicos começarem suas rondas. Havia passado a noite inteira planejando, tomando decisões que saberia seriam irreversíveis. Nos bolsos do paletó, carregava documentos que sua equipe de advogados havia preparado às pressas durante a madrugada e um pequeno coelho de pelúcia cor-de-rosa que comprara numa loja de brinquedos que abriu especialmente para ele. O hospital estava mais silencioso naquele horário matinal. Apenas o som dos equipamentos médicos e os passos apressados dos profissionais de saúde ecoando pelos corredores.
Quando chegou ao quarto pediátrico, encontrou a menina acordada, sentada na cama com o urso marrom que havia dado no dia anterior, firmemente abraçado contra o peito. Ela o olhou quando ele entrou e, pela primeira vez, houve algo parecido com reconhecimento em seus olhos. Não exatamente um sorriso, mas uma diminuição quase imperceptível na tensão de seus ombros. Era como se, de alguma forma, ela tivesse esperado por ele. "Bom dia", disse ele suavemente, aproximando-se devagar da cama. Trouxe uma amiga para fazer companhia ao seu urso. Colocou o coelho cor-de-rosa sobre a mesa de cabeceira, ao lado de alguns livros infantis que também havia trazido. A menina olhou para o novo brinquedo por alguns segundos, depois estendeu uma mão pequena e cuidadosa para tocá-lo. Seus dedos traçaram as orelhas felpudas do coelho com uma delicadeza que contrastava com toda a violência que havia sofrido. Foi nesse momento que uma enfermeira jovem entrou no quarto, carregando uma bandeja com remédios e um pequeno copo de suco. Era uma mulher na casa dos 30, com cabelos cacheados presos em um coque e olhos bondosos que haviam visto muita coisa em seus anos de profissão. "Ela ainda não quis comer nada desde ontem", disse a enfermeira, dirigindo-se ao milionário como se ele fosse um parente próximo da criança. "Está preocupando os médicos." Ele olhou para a menina, que havia voltado a abraçar ambos os bichinhos de pelúcia, fingindo não ouvir a conversa. Uma ideia surgiu em sua mente, algo que sua irmã costumava fazer quando não queria comer. "Posso tentar?", perguntou a enfermeira, indicando a bandeja com comida. A profissional hesitou por um momento, mas havia algo na expressão dele que a tranquilizou. Entregou-lhe a bandeja e saiu do quarto, mas permaneceu próxima à porta, observando através do vidro. O milionário se sentou cuidadosamente na beira da cama, equilibrando a bandeja no colo. Pegou uma colher do mingau morno e a ofereceu primeiro ao urso marrom. Fez ele, fingindo que o brinquedo estava comendo. "O ursinho disse que está delicioso. Agora é a vez da coelha." Ofereceu uma colherada ao coelho cor-de-rosa, fazendo os mesmos sons de aprovação. A menina observava atentamente, um leve interesse brilhando em seus olhos pela primeira vez desde que chegara ao hospital. "Agora eles estão preocupados", continuou ele, voltando-se para ela com a expressão mais séria que conseguiu fazer. "Dizem que você precisa comer também, senão eles vão ficar com muita fome sozinhos." Por um longo momento, ela apenas o encarou. Então, lentamente, abriu a boca e permitiu que ele colocasse uma pequena porção do mingau. Mastigou devagar, como se estivesse testando não apenas o sabor, mas também se poderia confiar naquele homem estranho que tratava seus bichinhos como se fossem reais. Uma colherada se tornou 2, depois 3. Em 15 minutos, metade do mingau havia desaparecido, mais do que ela havia comido em 2 dias. A enfermeira, observando da porta, sorriu pela primeira vez em muito tempo. Enquanto a menina comia, o milionário começou a falar baixinho, contando histórias simples sobre os bichinhos de pelúcia. Inventou nomes para eles: Bruno, o urso corajoso, e Rosa, a coelha aventureira. E criou pequenas narrativas sobre suas aventuras imaginárias. Não eram histórias elaboradas, mas tinham algo que ela não ouvia há muito tempo: carinho genuíno. Quando o mingau terminou, ele perguntou se ela gostaria que ele lesse um dos livros que havia trazido. Era uma história simples, sobre uma menina e seu animal de estimação, com ilustrações coloridas e palavras grandes. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Enquanto lia, o milionário percebia como ela se aproximava gradualmente, primeiro apenas virando o corpo na direção dele, depois se inclinando um pouco para ver as figuras melhor. Quando chegaram à metade do livro, ela estava encostada em seu braço, a respiração mais calma e regular. Foi então que a diretora do hospital apareceu na porta, acompanhada de uma mulher mais jovem, com roupas formais e uma pasta de documentos, claramente uma assistente social.
O milionário reconheceu o tipo imediatamente, o mesmo que havia levado sua irmã embora tantos anos atrás. Senhor, disse a diretora, entrando no quarto com uma expressão cautelosa. Esta é a assistente social responsável pelo caso da menina. Ela precisa fazer algumas perguntas. A assistente social era uma mulher na casa dos 40, com cabelos louros presos em um rabo de cavalo severo e olhos que haviam desenvolvido uma dureza profissional ao longo dos anos. Ela observou a cena, o homem rico lendo para a criança abandonada, com uma expressão que misturava ceticismo e desconfiança. Senhor, preciso entender qual é sua relação com esta criança, disse ela, retirando um bloco de anotações da pasta. Não temos nenhum registro de parentesco ou vínculo legal entre vocês. O milionário sentiu a menina se enrijecer contra seu braço. Ela havia parado de fingir que dormia e agora observava a conversa com olhos arregalados, como um animal assustado pronto para fugir. Ainda não, foi tudo o que ele disse, sua voz carregando um tom de autoridade que fez a assistente social recuar um passo. Como assim, ainda não? Ele colocou cuidadosamente o livro de lado e se levantou, retirando do bolso interno do paletó uma pasta de documentos. Quero iniciar o processo de adoção desta criança. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A assistente social piscou várias vezes, como se não tivesse certeza de que havia ouvido corretamente. A diretora do hospital abriu e fechou a boca algumas vezes, sem conseguir formar palavras. Senhor, disse finalmente a assistente social, a adoção é um processo complexo que envolve avaliações psicológicas, visitas domiciliares, períodos de adaptação. Não é algo que se decide de uma hora para outra. Eu entendo, respondeu ele calmamente, e estou preparado para passar por todos os procedimentos necessários. Meus advogados já iniciaram os trâmites legais. A menina o olhava com uma expressão indecifráveis, abraçando os bichinhos de pelúcia com mais força. Havia esperança em seus olhos, mas também medo, como se ela soubesse que coisas boas demais para ser verdade geralmente não eram verdade. Mas, senhor, insistiu a assistente social, o senhor tem experiência com crianças? Está preparado para a responsabilidade de criar uma criança que passou por traumas severos? O milionário olhou para a menina, depois para a assistente social. Quando falou, sua voz tinha uma firmeza que não admitia contestação. Estou preparado para aprender. E estou preparado para dar a ela tudo o que uma criança merece ter. A assistente social fez mais algumas anotações, claramente desconfortável com a situação. Bem, senhor, vou precisar agendar uma entrevista formal com o senhor em nosso escritório. E será necessário fazer uma avaliação psicológica completa, além de visitas domiciliares para verificar se seu ambiente é adequado para uma criança. Perfeito, disse ele, entregando-lhe um cartão de visita. Minha secretária entrará em contato para agendar tudo o que for necessário. Quando as duas mulheres saíram do quarto, um silêncio pesado se instalou entre ele e a menina. Ela continuava abraçada aos bichinhos, mas seus olhos não saíam do rosto dele, como se estivesse tentando decifrar suas intenções. Você quer mesmo me levar para sua casa? Perguntou ela subitamente, com uma voz rouca por falta de uso. Eram as primeiras palavras que ela dizia desde que chegara ao hospital, e o impacto foi como um soco no estômago do milionário. A voz dela era idêntica à da irmã. O mesmo tom doce, a mesma cadência musical que ele ouvira pela última vez há mais de 2 décadas. Sim, respondeu ele simplesmente, se você quiser vir. E se eu não for uma menina boa? Se eu quebrar suas coisas ou sujar sua casa? A pergunta revelava tanto sobre o que ela havia vivido, sobre quantas vezes provavelmente havia sido rejeitada por não corresponder às expectativas dos adultos. Ele se sentou novamente na beira da cama, escolhendo as palavras cuidadosamente.
Então vamos limpar juntos e consertar o que puder ser consertado, disse ele. E se não puder ser consertado, compramos outro. Coisas são só coisas. O que importa são as pessoas. Ela o olhou por um longo momento, como se estivesse testando a sinceridade de suas palavras. Então, devagar, estendeu uma mão pequena e tocou levemente a dele. Qual é o seu nome? Perguntou. Ele hesitou. Seu nome estava em revistas, jornais, programas de televisão. Era sinônimo de poder e riqueza, mas também de frieza e implacabilidade. Não era assim que queria ser conhecido por ela. Como você gostaria de me chamar? Perguntou de volta. Ela pensou por um momento, brincando com a orelha do coelho cor-de-rosa. Tio, disse finalmente, posso te chamar de tio? O coração dele se apertou. Era quase o mesmo apelido que a irmã usava, adaptado para sua nova realidade. Claro, disse ele, sua voz ligeiramente embargada. Tio está perfeito. Os dias seguintes se tornaram uma rotina que o milionário jamais havia experimentado. Todas as manhãs, antes mesmo do sol nascer completamente, ele cancelava suas primeiras reuniões e se dirigia ao hospital. Levava sempre algo novo: livros, brinquedos, quebra-cabeças simples ou simplesmente flores colhidas do jardim de seu prédio. Mas o presente mais valioso que oferecia era sua presença constante e paciente. A menina, que havia começado a chamá-lo apenas de tio após aquele primeiro dia, começou lentamente a se abrir. Primeiro foram palavras soltas, respondendo a perguntas diretas com monossílabos. Depois, frases curtas, pedidos tímidos, observações sobre os livros que ele lia para ela. Em uma semana, ela estava contando pequenas histórias sobre sua vida na rua, revelando um mundo de sobrevivência que ele mal podia compreender. Eu tinha uma boneca, disse ela numa manhã chuvosa, enquanto coloriam juntos um livro de desenhos. Era de plástico, mas eu fingia que era de verdade. Um dia, um homem tentou pegá-la para vender e eu mordi a mão dele. O milionário parou de colorir e a olhou. O que aconteceu depois? Ele me deu um tapa e pegou a boneca mesmo assim, respondeu ela matter-of-factly, como se estivesse falando sobre o tempo. Mas eu não chorei. Chorar na rua é perigoso. Cada revelação era como uma lâmina afiada cortando seu coração. Ele começou a entender a magnitude da responsabilidade que estava assumindo. Não se tratava apenas de dar uma casa e comida a uma criança. Era sobre curar feridas invisíveis, reconstruir a capacidade de confiar, ensinar que o mundo poderia ser gentil. Enquanto isso, sua vida empresarial começou a sofrer as consequências de sua nova prioridade. Reuniões eram constantemente adiadas, decisões importantes eram delegadas, e sua presença no escritório se tornara esporádica e imprevisível. A secretária, que inicialmente havia apoiado sua decisão com discrição profissional, começou a demonstrar preocupação crescente. Senhor, disse ela numa tarde de quinta-feira, quando ele chegou ao escritório apenas para buscar alguns documentos antes de voltar ao hospital. Os sócios estão começando a fazer perguntas. O senhor perdeu 3 reuniões importantes esta semana. E há decisões que só o senhor pode tomar. Ele parou de revisar os papéis e a olhou. Nos 15 anos em que trabalhavam juntos, ela havia sido a testemunha silenciosa de sua transformação de um jovem ambicioso em um executivo implacável. Agora estava vendo o processo inverso e isso a deixava visivelmente desconfortável. Que tipo de perguntas? Perguntou. Sobre sua estabilidade emocional, sobre sua capacidade de liderar a empresa. Há rumores de que o senhor está tendo um colapso nervoso. O milionário riu amargamente. Um colapso nervoso. Se apenas soubessem que estava experimentando exatamente o oposto, estava se encontrando pela primeira vez em décadas. E o que você acha? Perguntou a ela. A secretária hesitou, claramente dividida entre a lealdade pessoal
e a preocupação profissional. Acho que o senhor está diferente, mais humano. Mas também acho que está arriscando tudo o que construiu por uma criança que mal conhece. Talvez seja exatamente isso que eu preciso fazer, respondeu ele, guardando os documentos na pasta. Talvez tudo o que construí não valha nada se não puder usar para proteger alguém que precisa. Naquela mesma tarde, no hospital, a menina fez uma pergunta que o deixou sem resposta por vários minutos. Tio, você tem filhos? Eles estavam montando um quebra-cabeças simples, uma paisagem com um lago e montanhas ao fundo. Ela havia se tornado surpreendentemente hábil em encontrar as peças certas, seus dedos pequenos trabalhando com concentração intensa. Não, disse ele finalmente, nunca tive. Por quê? Era uma pergunta direta, feita com a honestidade brutal que apenas crianças possuem. Como explicar que ele havia passado os últimos 25 anos construindo muros ao redor do coração? Como dizer que havia escolhido deliberadamente uma vida solitária porque era mais segura, mais previsível? Acho que estava esperando pela pessoa certa, disse ele, encaixando uma peça azul do céu no quebra-cabeças. E agora encontrou? Ele olhou para ela, cabelos castanhos começando a crescer depois que as enfermeiras os haviam lavado e penteado adequadamente, o rosto ainda marcado pelos hematomas que começavam a amarelar, os olhos castanhos observando-o com uma mistura de esperança e cautela. Acho que sim, respondeu. Foi nesse momento que a assistente social chegou para sua segunda visita, acompanhada desta vez por um psicólogo infantil e um representante do Ministério Público. A equipe se apresentou como parte do protocolo de avaliação para o processo de adoção, mas a tensão no ar era palpável. O psicólogo, um homem na casa dos 50 com óculos de aro dourado e uma expressão perpetuamente séria, sentou-se numa cadeira próxima à cama e começou a fazer perguntas à menina. Eram questões aparentemente inocentes sobre como se sentia, o que gostava de fazer, como via sua relação com o milionário. Ele é legal comigo, disse ela, abraçando o urso marrom. Traz brinquedos e lê histórias e não grita quando eu faço perguntas. E como você se sentiria morando na casa dele? Perguntou o psicólogo. A menina olhou para o milionário, depois de volta para o profissional. Acho que ficaria com medo de quebrar alguma coisa. Casas de gente rica têm muitas coisas bonitas. E se você quebrasse alguma coisa? Ele disse que a gente limparia junto e compraria outra se não pudesse consertar, respondeu ela, repetindo exatamente as palavras que ele havia usado dias atrás. O representante do Ministério Público, uma mulher jovem com uma expressão determinada, dirigiu suas perguntas ao milionário. Senhor, o senhor tem experiência prévia com cuidados infantis? Já cuidou de crianças por períodos prolongados? Não, admitiu ele, mas estou disposto a aprender e tenho recursos para contratar os melhores profissionais para me auxiliar quando necessário. A parentalidade não se compra, senhor, disse ela secamente. Requer disponibilidade emocional, tempo, paciência. Qualidades que executivos de sua posição frequentemente não possuem. A crítica foi direta e dolorosa, principalmente porque tocava em medos que ele mesmo havia enfrentado nas últimas semanas. Será que estava sendo egoísta? Será que estava tentando usar a criança para preencher um vazio em sua própria vida, sem considerar adequadamente as necessidades dela? Vocês têm razão, disse ele finalmente. Não tenho experiência com crianças. Não sei se serei um bom pai, mas sei que ela precisa de alguém, e sei que posso oferecer a ela segurança, educação, amor e todas as oportunidades que merece ter. Amor? Repetiu o psicólogo, fazendo anotações em seu bloco. Essa é uma palavra forte, senhor. O senhor conhece esta criança há apenas 2 semanas. O milionário olhou para a menina que havia parado de brincar com o quebra-cabeças e agora observava a conversa com olhos arregalados, claramente entendendo que seu futuro estava sendo decidido naquela sala.
Eu perdi uma irmã quando ela tinha a mesma idade desta criança, disse ele, sua voz ficando mais baixa. Perdi por não ter lutado o suficiente, por não ter tido coragem suficiente, por ter permitido que um sistema burocrático a levasse embora. Vou passar o resto da minha vida me perguntando o que aconteceu com ela, onde está, se está bem. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. O silêncio que se seguiu foi pesado. A menina o olhava com uma expressão nova, como se estivesse vendo-o pela primeira vez. Havia algo em seus olhos, não apenas gratidão, mas uma espécie de reconhecimento profundo, como se ela entendesse a dor por trás de suas palavras. Tio, disse ela suavemente, você acha que sua irmã está em um lugar bonito agora? A pergunta o pegou desprevenido. Ele engoliu em seco, lutando contra as emoções que ameaçavam transbordar. Espero que sim, sussurrou. E espero muito que sim. A menina se aproximou da beira da cama e, pela primeira vez desde que se conheceram, estendeu os braços em sua direção. Ele a abraçou cuidadosamente, sentindo como ela era pequena e frágil, mas também percebendo a força surpreendente em seus braços magros. Eu vou cuidar de você também, tio, murmurou ela contra seu ombro, para que você não fique triste pela sua irmã. Naquele momento, diante dos profissionais que questionavam sua capacidade de amar uma criança que mal conhecia, o milionário soube com certeza absoluta que faria qualquer coisa para proteger aquela menina. Qualquer coisa. 3 semanas após o início das visitas ao hospital, o milionário recebeu um telefonema que mudaria tudo. Era madrugada de sábado e ele estava em seu escritório doméstico, revisando relatórios médicos e documentos legais relacionados ao processo de adoção, quando a secretária ligou com uma urgência em sua voz que ele jamais havia ouvido. Senhor, precisa vir ao hospital imediatamente, disse ela, sem preâmbulos. A menina teve uma crise durante a noite. Estava gritando, chamando por alguém chamado Helena. Os médicos conseguiram acalmá-la, mas ela está pedindo por você. Helena. O nome atingiu o milionário como um raio. Helena era o nome de sua irmã. Ele chegou ao hospital em tempo recorde, ainda vestindo o pijama sob um casaco apressadamente jogado por cima. O corredor pediátrico estava mais movimentado que o usual para aquele horário, com enfermeiros indo e vindo do quarto onde a menina estava internada. Quando entrou no quarto, encontrou-a sentada na cama, abraçada aos 2 bichinhos de pelúcia, o rosto vermelho e inchado de tanto chorar. Ela o viu e imediatamente estendeu os braços em sua direção, como havia feito no dia anterior, durante a visita dos assistentes sociais. Tio, disse ela, a voz rouca e desesperada. Eu vi a moça dos olhos tristes. Ele a abraçou, sentindo seu corpinho tremendo contra o dele. Quem você viu, pequena? Helena, a moça que me deixava comida às vezes na rua. Ela tinha olhos iguais aos seus, tio. E ela sempre dizia que estava procurando por alguém, mas nunca me disse quem. O mundo parou. O milionário sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Helena, repetiu, a voz saindo como um sussurro. Ela era magra, muito magra, e tinha cabelo igual ao meu, mas mais escuro. E ela tinha uma cicatriz aqui. A menina apontou para o próprio pulso, exatamente onde ele havia notado a marca na menina desde o primeiro dia. Igual à minha. As mãos do milionário tremiam quando ele segurou delicadamente o pulso da criança, observando a cicatriz fina que sempre havia chamado sua atenção. Era idêntica à que a irmã havia feito aos 4 anos, quando tentou pegar um copo de vidro que havia quebrado e se cortou tentando juntar os pedaços. Pequena, disse ele, lutando para manter a voz firme. Essa Helena, ela disse alguma coisa sobre ter um irmão? A menina assentiu vigorosamente. Ela sempre falava do irmão do céu. Dizia que ele era muito alto e muito bonito e que um dia ia encontrá-la e levar ela para um lugar bonito. O coração do milionário batia tão forte que ele tinha certeza de que todos no quarto podiam ouvi-lo.
E ela te disse alguma coisa sobre você? Sobre quem você era? Ela dizia que eu era especial, que eu tinha que ser forte, porque pessoas especiais como nós tinham que cuidar umas das outras. A menina hesitou, como se estivesse lembrando de algo doloroso. Mas um dia ela ficou muito doente, tio. Tossia muito e não conseguia ficar em pé. Eu tentei cuidar dela, mas eu era muito pequena. O que aconteceu com ela? Os olhos da menina se encheram de lágrimas novamente. Uns homens de jaleco branco vieram e levaram ela embora numa cama com rodinhas. Ela me disse para ser uma menina boa, que ela ia voltar logo, mas ela nunca voltou. O milionário fechou os olhos, sentindo lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. Sua irmã havia estado ali, na mesma cidade, nas mesmas ruas, cuidando de uma criança que agora descobria ser pequena, disse ele, abrindo os olhos e olhando diretamente para ela. Helena disse alguma coisa sobre você ser filha dela? A menina assentiu, limpando o nariz com a manga do pijama do hospital. Ela disse que era minha mãe, mas que não podia me levar para casa porque estava doente. Disse que quando ficasse boa, a gente ia ter uma casa de verdade, com brinquedos e comida todos os dias. A revelação foi como uma avalanche desabando sobre ele. A menina não era apenas uma criança abandonada que havia despertado sua compaixão. Ela era sua sobrinha, filha da irmã, que ele havia procurado por mais de 2 décadas. O sangue do seu sangue, a única família que lhe restara no mundo. Uma enfermeira entrou no quarto naquele momento, carregando uma bandeja com remédios. Era a mesma mulher jovem que havia observado suas primeiras interações com a menina, e ela imediatamente notou o estado emocional dele. "Senhor, o senhor está bem?" perguntou preocupada. "Preciso fazer um teste de DNA", disse ele abruptamente, ainda abraçado à menina. "Preciso confirmar uma coisa." "Um teste de DNA?" repetiu a enfermeira confusa. "Ela é minha sobrinha", disse ele, olhando para a criança em seus braços com uma mistura de alegria e dor que era quase insuportável. "Helena era minha irmã." A menina o olhou com olhos arregalados. "Helena era sua irmã? A irmã que você perdeu?" "Sim", sussurrou ele. "Isso significa que você é minha família de verdade." Por um momento, ela apenas o encarou, processando a informação. Depois, lentamente, um sorriso se espalhou por seu rosto. O primeiro sorriso verdadeiro que ele havia visto desde que a conhecera. "Então você não vai me deixar", disse ela, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Família não abandona família. "Nunca", prometeu ele, abraçando-a mais apertado. "Nunca mais." Nos dias que se seguiram à revelação, tudo mudou. O teste de DNA confirmou o que seu coração já sabia. A menina era filha de Helena, sua sobrinha biológica. A descoberta trouxe uma nova dimensão ao processo de adoção, mas também novos complicadores. A assistente social, que havia se mostrado cética quanto à motivação do milionário para adotar uma criança desconhecida, agora enfrentava um caso muito mais complexo. "Senhor", disse ela durante uma reunião formal em seu escritório, "o fato de haver parentesco biológico certamente fortalece seu caso, mas também levanta outras questões." "Que questões?" perguntou ele, já prevendo o que viria a seguir. "Por que o senhor nunca procurou sua irmã? Por que não havia tentado localizar a criança antes? E, principalmente, por que sua irmã viveu e morreu em situação de rua sem que o senhor soubesse?" Eram perguntas justas e dolorosas. Durante os dias de investigação que se seguiram ao teste de DNA, eles haviam conseguido rastrear os últimos anos da vida de Helena. Ela havia saído do abrigo aos 18 anos, vivido nas ruas por mais de uma década, desenvolvido dependência química como mecanismo de sobrevivência, engravidado de um homem que nunca conheceram, dado à luz em uma maternidade pública e tentado criar a filha sozinha nas condições mais adversas possíveis.
Havia morrido de pneumonia, agravada por desnutrição e abuso de substâncias, apenas 6 meses atrás, numa enfermaria de hospital público, sem ninguém para reclamar o corpo. A filha havia ficado sozinha nas ruas, até ser descoberta por outros moradores da região, que a ajudaram como puderam até o dia da agressão policial. "Eu procurei", disse o milionário, a voz carregada de culpa. "Procurei durante anos, mas ela havia mudado de nome, não tinha documentos, vivia na invisibilidade. Contratei investigadores particulares, ofereci recompensas, segui pistas falsas, nunca parei de procurar." "Mas não procurou nos lugares certos", observou a assistente social. "Não procurou nas ruas, nos abrigos, nos hospitais públicos." Era verdade, e ele sabia disso. Havia procurado através de métodos convencionais, registros oficiais, órgãos públicos, redes sociais. Nunca havia descido ao submundo da cidade, nunca havia caminhado pelas favelas e pontes onde os invisíveis viviam suas vidas paralelas. "Eu estava errado", admitiu, "mas não posso mudar o passado. Só posso tentar fazer o certo agora." A assistente social fez anotações em seu relatório. "O senhor entende que, mesmo sendo parente biológico, ainda terá que passar por todos os procedimentos de avaliação? A guarda de uma criança não é um direito automático, mesmo para familiares." "Entendo", disse ele, "e estou preparado para fazer o que for necessário." Mas nem todos estavam felizes com a revelação. No escritório, a notícia de que o CEO estava tentando adotar uma criança, ainda por cima uma parente que havia surgido do nada, causou ondas de choque entre os sócios e diretores. "Isso é uma loucura", disse o sócio principal durante uma reunião de emergência que convocaram sem sua presença. "Ele está pondo em risco toda a reputação da empresa por causa de uma criança que nem conhecia até mês passado." "É mais do que isso", acrescentou o outro. "Ele está emocionalmente instável, cancelou 3 contratos importantes, perdeu 2 apresentações para investidores e está delegando decisões cruciais para subordinados. Não é assim que um CEO deve agir." A secretária, que participava da reunião como observadora, finalmente decidiu falar. "Com todo respeito, senhores, vocês conhecem este homem há décadas. Ele construiu esta empresa do zero, transformou investimentos de milhões em bilhões, nunca tomou uma decisão impulsiva em toda a sua carreira. Se ele está fazendo isso, há um motivo que vai além do que vocês podem ver." "O motivo é claro", retrucou o sócio principal. "É uma crise de meia-idade, combinada com culpa familiar. Mas crises passam, e quando ela passar, vamos ter que lidar com as consequências das decisões que ele está tomando agora." Era nesse cenário tenso que o milionário precisava navegar, equilibrando a pressão profissional com seu desejo crescente de formar uma família com a menina. E ela, por sua vez, começava a entender a complexidade da situação em que ambos se encontravam. "Tio?", perguntou ela numa tarde, enquanto montavam um novo quebra-cabeça, este com 1000 peças e uma imagem de um campo florido. "As pessoas não querem que você me adote?" A pergunta o pegou desprevenido. Ela estava se tornando cada vez mais perceptiva, notando as tensões e conversas sussurradas que aconteciam ao redor dela. "Algumas pessoas acham que seria melhor se você ficasse com uma família diferente", admitiu ele, decidindo ser honesto. "Por quê?" "Porque acham que eu não sei como cuidar de crianças, porque acham que minha vida é complicada demais para ter uma família." Ela considerou isso por um momento, encaixando uma peça amarela do girassol no canto do quebra-cabeças. "E você acha que eles estão certos?" Ele parou de procurar peças e a olhou. "Acho que eles podem estar certos sobre algumas coisas. Eu realmente não sei como cuidar de crianças. Minha vida é complicada, mas acho que eles estão errados sobre a coisa mais importante." "Qual é?" "Eles acham que o amor não é suficiente. Eu acho que é por aí que a gente começa." Ela sorriu e continuou trabalhando no quebra-cabeças.
Mamãe Helena sempre dizia que amor é que nem planta. Quanto mais você cuida, mais ela cresce. Era exatamente o tipo de sabedoria simples que Helena sempre tinha, mesmo criança. O bilionário sentiu uma pontada de saudade misturada com gratidão. Saudade da irmã que nunca mais veria. Gratidão por ter encontrado uma parte dela que ainda estava viva e respirando ao seu lado. Sua mãe era muito esperta, disse ele. Ela era, concordou a menina. E ela disse que quando encontrasse você, eu ia saber na hora. Porque família reconhece família. E você soube? Ela parou de brincar com o quebra-cabeças e o olhou diretamente nos olhos. Soube desde o primeiro dia, tio. Você tinha o mesmo jeito triste nos olhos que ela tinha. E o mesmo jeito carinhoso de segurar as coisas como se tivesse medo de quebrar. Naquele momento, o milionário soube que não importava quantos obstáculos fossem colocados em seu caminho, quantas pessoas questionassem sua decisão, ou quantos sacrifícios tivesse que fazer. Ele lutaria até o fim para manter aquela criança em sua vida, porque ela não era apenas sua sobrinha. Ela era o último presente que Helena havia lhe deixado, e ele não ia desperdiçar essa segunda chance. A revelação sobre o parentesco entre o milionário e a menina deveria ter facilitado o processo de adoção, mas acabou gerando uma tempestade de complicações que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. A história vazou para a imprensa através de uma fonte anônima no hospital, e em questão de horas, todos os principais jornais do país estavam estampando manchetes sensacionalistas. Milionário descobre sobrinha mendiga, dizia o maior jornal da cidade. O coração de gelo derrete pela família, ironizava outro. Mas a manchete que mais doeu foi a do tabloide mais popular. Executivo usa criança para limpar imagem após anos de frieza. O milionário estava em seu escritório, quando a secretária entrou apressadamente com uma pilha de jornais e um tablet, mostrando dezenas de notícias online. Seu rosto estava pálido, e ela claramente não sabia como começar a conversa. "É ruim?" perguntou ele, sem levantar os olhos dos documentos que estava revisando. "É pior do que ruim", respondeu ela. "Tem fotografias, senhor, de você entrando no hospital, da menina na cama. Alguém conseguiu acesso às imagens das câmeras de segurança da internação." Ele fechou os olhos e respirou fundo. Havia antecipado que a história eventualmente vazaria, mas esperava ter mais tempo para se preparar. "O que mais?" "Tem uma entrevista com o policial que agrediu ela. Ele está dizendo que foi provocado, que a criança estava sendo agressiva e ameaçadora. E tem..." Ela hesitou. "O quê?" "Tem uma entrevista com pessoas que conheceram sua irmã. Elas estão contando coisas muito pessoais sobre a vida dela nas ruas." O milionário sentiu uma fúria crescer em seu peito. Era uma coisa expor sua própria vida privada. Ele havia escolhido ser uma figura pública. Mas expor as circunstâncias da morte de Helena, a vulnerabilidade de uma criança hospitalizada, isso cruzava todas as linhas. "Quero todos os nossos advogados trabalhando nisso agora", disse ele, levantando-se abruptamente. "Processos por difamação, invasão de privacidade, exploração de imagem de menor. Não quero uma única dessas publicações circulando até o fim do dia." "Senhor", disse a secretária hesitante, "talvez fosse melhor se o senhor desse uma entrevista, controlasse a narrativa." "Não." Sua resposta foi firme e final. "Não vou transformar a vida dessa criança em espetáculo para satisfazer a curiosidade mórbida das pessoas." Mas controlar a imprensa se revelou mais difícil do que controlar os mercados financeiros. As histórias se multiplicavam como vírus, cada nova versão mais distorcida que a anterior. Redes sociais fervilhavam com teorias conspiratórias, comentários maldosos e especulações sobre os verdadeiros motivos do milionário. O pior de tudo
Foi quando chegou ao hospital naquela tarde e encontrou uma multidão de jornalistas e curiosos na entrada. Câmeras de televisão, fotógrafos, repórteres gritando perguntas, seguranças tentando manter ordem. Era um circo completo, e no centro dele estava uma criança de 5 anos que só queria se recuperar em paz. Ele conseguiu entrar pela entrada de funcionários, mas quando chegou ao quarto pediátrico, encontrou a menina em estado de pânico total. Ela estava encolhida no canto da cama, cobrindo os ouvidos com as mãos, balançando para frente e para trás, como um animal ferido. "Tio!" gritou ela quando o viu, saltando da cama e correndo para seus braços, apesar do gesso na perna. "Eles estão falando coisas ruins. Estão dizendo que você não me quer de verdade." Ele a abraçou apertado, sentindo seu corpinho tremendo de medo e confusão. Uma enfermeira se aproximou, explicando que jornalistas haviam tentado entrar no hospital disfarçados de visitantes, que alguns haviam oferecido dinheiro aos funcionários por informações e que uma repórter havia até tentado se passar por assistente social para conseguir uma entrevista com a menina. "Ela ouviu algumas conversas no corredor", disse a enfermeira em voz baixa. "Pessoas dizendo que isso tudo é encenação, que o senhor está usando ela para melhorar sua imagem pública. Ela não entende completamente, mas sabe que é algo ruim." O milionário sentiu seu coração se partir. Olhou para a criança em seus braços, para os olhos castanhos cheios de lágrimas e confusão, e tomou uma decisão que mudaria tudo. "Vamos embora daqui", disse ele. "Senhor?", perguntou a enfermeira, surpresa. "Ela não pode ficar aqui, não nessa situação. Quero dar alta médica agora." "Mas, senhor, ela ainda precisa de alguns dias de observação e o processo legal..." "Eu cuido do processo legal", interrompeu ele. "E posso contratar enfermeiros particulares para cuidar dela em casa. Ela não pode continuar exposta a isso." Nas próximas 2 horas, ele mobilizou uma pequena rede de profissionais, advogados para lidar com a alta médica antecipada, médicos particulares para assumir o tratamento, seguranças para garantir uma saída discreta do hospital. Mas, principalmente, ele precisava explicar para a menina o que estava acontecendo. "Pequena", disse ele, sentando-se na beira da cama, enquanto ela empacotava seus poucos pertences. Os bichinhos de pelúcia, alguns livros, uma boneca nova que uma enfermeira simpática havia dado. "Você entende por que as pessoas estão dizendo essas coisas?" Ela parou de arrumar as coisas e o olhou. "Porque elas acham que você é mentiroso." A simplicidade da pergunta o pegou desprevenido. "Algo assim. Elas não conhecem você, não conhecem nossa história. Só sabem que sou rico e você é uma menina pobre, então acham que deve haver alguma coisa errada." "Mas não há nada errado", disse ela com a lógica inabalável de uma criança. "Você é minha família e eu sou sua família. Isso não é errado." "Não, não é errado. Mas nem sempre as pessoas entendem isso." Ela se aproximou dele e colocou uma mão pequena em seu rosto. "Tio, você está triste por causa das pessoas más?" Ele cobriu a mão dela com a sua. "Estou triste porque elas estão machucando você e porque estão falando coisas ruins sobre sua mãe Helena." Mamãe Helena sempre dizia que pessoas que falam mal dos outros são pessoas que têm muita dor no coração, disse a menina com uma sabedoria que surpreendia. Ela dizia que a gente não deve ficar bravo com elas, só deve ter pena. Mais uma vez, o milionário se viu aprendendo lições de vida com uma criança de 5 anos que havia passado mais dificuldades em seus poucos anos de vida do que a maioria das pessoas enfrentaria em décadas. A saída do hospital foi uma operação militar. Seguranças criaram uma distração na entrada principal enquanto eles saíam pela garagem subterrânea. A menina estava fascinada pelos procedimentos de segurança,
perguntando sobre os carros blindados e os homens de terno que os acompanhavam, sem entender completamente a gravidade da situação. O apartamento do milionário ocupava os 3 últimos andares do prédio mais exclusivo da cidade, com vista panorâmica e decoração minimalista que refletia sua vida solitária e funcional. Nunca havia recebido uma criança ali e subitamente se deu conta de como o ambiente era inadequado. Superfícies de vidro por toda parte, quinas afiadas, objetos de valor ao alcance de mãos curiosas. "Nossa", disse a menina, entrando na sala principal com os olhos arregalados. "É igual aos filmes, tudo brilha." Ele a observou explorar o espaço com cuidado, tocando as coisas delicadamente como se tivesse medo de quebrar algo importante. Percebeu que ela estava pisando na ponta dos pés, tentando fazer o mínimo de barulho possível. "Você pode andar normal", disse ele suavemente, "e pode tocar nas coisas. Esta é sua casa agora também. Mas e se eu quebrar alguma coisa?" "Então vamos limpar os pedaços e comprar outra", repetiu ele, usando as mesmas palavras que havia dito no hospital. "Lembra?" Ela sorriu timidamente e relaxou um pouco, começando a explorar com mais confiança. Quando chegaram ao que seria seu quarto, um dos quartos de hóspedes que ele havia mandado decorar às pressas com móveis infantis, ela ficou completamente sem palavras. A cama tinha dossel rosa com cortinas de tule. Havia uma estante cheia de livros novos, brinquedos organizados em cestas coloridas e uma poltrona confortável perto da janela com vista para o parque da cidade. Era um quarto de princesa, projetado para fazer qualquer criança se sentir especial. "Tudo isso é meu?" perguntou ela, a voz quase inaudível. "Tudo isso é seu", confirmou ele. Ela entrou devagar, como se estivesse pisando em terreno sagrado. Tocou a colcha macia, passou os dedos pelos livros na estante, pegou um ursinho de pelúcia gigante que estava sentado numa cadeira pequena. Quando se virou para ele, havia lágrimas nos olhos. "Ninguém nunca me deu um quarto antes", disse ela. "Bem", respondeu ele, sentindo um nó na garganta, "agora você tem um para sempre." Mas a felicidade do momento foi interrompida pelo som insistente do telefone. Era a secretária, com notícias que ele havia temido. "Senhor, a assistente social está exigindo uma reunião de emergência. Ela soube que o senhor tirou a menina do hospital sem autorização formal e está questionando se isso não constitui uma espécie de sequestro legal." "Sequestro?" repetiu ele, observando a menina que estava experimentando sentar na cama nova. "Ela é minha sobrinha, está sob meus cuidados temporários." "Sim, mas o processo de adoção ainda está em andamento. Tecnicamente, o Estado ainda tem a guarda legal dela. E com toda essa exposição na mídia, eles estão sendo pressionados a tomar uma posição mais rígida." O milionário fechou os olhos, sentindo o peso da situação. Cada tentativa de proteger a menina parecia gerar novos problemas. Cada decisão criava novas complicações. "Agende a reunião para amanhã de manhã", disse ele, "e quero nossos melhores advogados presentes." "Há mais uma coisa, senhor", disse a secretária hesitante. "Os sócios convocaram uma reunião de emergência para esta noite. Eles estão preocupados com o impacto de toda essa situação na empresa." "Que tipo de preocupação?" "Eles acham que o senhor precisa se afastar temporariamente da liderança da empresa até que essa situação se resolva, para proteger os interesses dos acionistas." Era o golpe que ele havia antecipado, mas esperado que não viesse tão cedo. Seus próprios sócios, pessoas com quem havia construído o império empresarial, estavam se voltando contra ele por causa de sua decisão de cuidar de uma criança. "Diga a eles que estarei lá", disse ele finalmente. Quando desligou o telefone, encontrou a menina parada na porta do quarto, claramente tendo ouvido pelo menos parte da conversa. "Tio, você está em apuros por minha causa?" perguntou ela. Ele se ajoelhou para ficar na altura dela. "Não, pequena.
Estou enfrentando alguns desafios, mas não é culpa sua. São pessoas que não entendem como funciona uma família. E se você perder seu trabalho, como vai comprar comida para nós? A preocupação genuína na voz dela o tocou profundamente. Mesmo aos 5 anos, tendo passado fome nas ruas, ela entendia a conexão entre trabalho e sobrevivência. Não vou perder meu trabalho, disse ele, embora não tivesse certeza absoluta disso. E mesmo que perdesse, ainda tenho dinheiro suficiente para cuidar de nós dois pelo resto de nossas vidas. Promete? Prometo. Mas enquanto a colocava para dormir naquela noite, lendo uma história sobre uma menina corajosa que enfrentava gigantes, ele se perguntava se seria capaz de cumprir todas as promessas que estava fazendo. O mundo parecia estar se alinhando contra eles, e ele estava começando a entender que o dinheiro, por mais que tivesse, talvez não fosse suficiente para protegê-la de tudo. A reunião com os sócios foi tão brutal quanto ele havia antecipado. Eles se reuniram na sala de conferências principal do prédio corporativo, uma sala com uma mesa de mogno que acomodava 20 pessoas e janelas que davam vista para toda a cidade. Eram homens e mulheres que ele conhecia há décadas, pessoas com quem havia fechado negócios de bilhões, construído um império do zero. Precisamos falar sobre sua situação pessoal, disse o sócio principal, um homem na casa dos 60, que havia sido seu mentor nos primeiros anos da empresa. Essa exposição na mídia está afetando nossa credibilidade no mercado. Como assim? Perguntou o milionário, embora já soubesse a resposta. Os investidores estão preocupados com sua estabilidade emocional. Suas decisões recentes têm sido erráticas. Você tem cancelado reuniões importantes e agora há essa situação com a criança que está dominando as manchetes. A situação com minha sobrinha, corrigiu ele friamente. Sobrinha, criança abandonada, seja qual for o termo, disse outro sócio. O fato é que isso está se tornando um circo midiático que reflete negativamente em todos nós. A diretora financeira, uma mulher competente que ele havia promovido pessoalmente, se inclinou para a frente. Tivemos 3 clientes importantes questionando se devem manter contratos conosco. Um investidor japonês cancelou uma reunião porque disse que não quer se associar à instabilidade pessoal. E qual é a proposta? Perguntou ele, mantendo a voz calma, embora sentisse a raiva crescer. Que você se afaste temporariamente da presidência executiva, disse o sócio principal. Apenas até que essa situação se normalize. Você manteria sua participação acionária, mas passaria as operações do dia a dia para a diretoria. Por quanto tempo? 6 meses, talvez 1 ano. Tempo suficiente para você resolver suas questões pessoais e para o mercado esquecer essa história. O milionário olhou ao redor da mesa, observando os rostos das pessoas que considerava parceiros, quase família. Não havia malícia em suas expressões, apenas preocupação calculista com os negócios. Para eles, sua decisão de adotar a menina era um risco desnecessário que ameaçava décadas de trabalho. E se eu disser não? O silêncio que se seguiu foi eloquente. Finalmente, o sócio principal respondeu. Então, convocaremos uma Assembleia Geral e submeteremos a questão aos acionistas. Com o clima atual, acredito que eles votariam pelo seu afastamento. Era um golpe de Estado corporativo, elegante e legal. Mas um golpe mesmo assim. Eles estavam efetivamente o chantageando. Abandone a criança ou perca a empresa. Preciso de tempo para pensar, disse ele, levantando-se da mesa. Claro, disse o sócio principal. Mas precisamos de uma resposta até sexta-feira. Os mercados não gostam de incertezas. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou a menina dormindo no sofá da sala, ainda vestindo a roupa do dia, abraçada aos bichinhos de pelúcia. Havia um desenho sobre a mesa de centro, um homem alto e uma menina pequena, de mãos dadas, sob um céu azul com nuvens em formato de coração.
No canto da folha, em letras tortas, ela havia escrito: Eu e meu tio do céu. Ele a carregou cuidadosamente para o quarto, cobrindo-a com o cobertor rosa e observando seu rosto tranquilo no sono. Naquele momento, tomou a decisão mais importante de sua vida. Na sexta-feira, voltaria àquela sala de conferências e daria sua resposta final, e sabia exatamente qual seria. A sexta-feira chegou cinzenta e chuvosa, como se o próprio céu refletisse a tensão que pairava sobre a vida do milionário. Ele acordou antes do amanhecer, como havia se tornado seu hábito desde que a menina chegara em sua vida. Mas desta vez não foi para revisar relatórios ou preparar apresentações. Foi para sentar-se no quarto dela e observá-la dormir, gravando na memória cada detalhe daquele rosto sereno. Durante a semana que haviam passado juntos no apartamento, ele havia descoberto coisas sobre ela que nenhum relatório médico ou avaliação psicológica conseguiria capturar. Descobriu que ela cantarolava baixinho quando estava concentrada desenhando, sempre a mesma melodia que Helena costumava cantar. Que ela organizava os brinquedos em fileiras perfeitas antes de dormir, um hábito de quem havia aprendido a valorizar a ordem em meio ao caos. Que ela ainda acordava às vezes no meio da noite chamando pela mãe, mas agora o procurava para conforto, em vez de chorar sozinha. Mais importante, havia descoberto como era ter alguém que dependia completamente de sua presença, de suas decisões, de sua capacidade de criar um mundo seguro. Era aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo. "Tio", murmurou ela, abrindo os olhos e encontrando-o sentado na poltrona ao lado da cama. "Por que você está acordado tão cedo?" "Só estava pensando", disse ele suavemente, aproximando-se para ajeitá-la sob o cobertor. "Pensando no quê?" Como explicar para uma criança de 5 anos que ele estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar o rumo de ambas as vidas para sempre? Como dizer que pessoas poderosas estavam tentando forçá-lo a escolher entre ela e tudo o que havia construído em 25 anos de trabalho? "Pensando em você", disse ele simplesmente. "Em como você mudou minha vida." Ela se sentou na cama, ainda sonolenta, mas claramente preocupada com algo em seu tom de voz. "Mudei para melhor ou para pior?" "Para infinitamente melhor", respondeu ele sem hesitação. "Então por que você parece triste?" A perceptividade dela nunca deixava de surpreendê-lo. Em pouco tempo juntos, havia aprendido a ler suas expressões melhor do que pessoas que o conheciam há décadas. "Às vezes", disse ele, escolhendo as palavras cuidadosamente, "quando uma coisa muito boa acontece na nossa vida, outras pessoas ficam confusas e não entendem. E isso pode causar problemas." "Que tipo de problemas?" Ele hesitou, mas decidiu que ela merecia pelo menos uma versão da verdade que pudesse entender. "Algumas pessoas no meu trabalho acham que eu deveria passar menos tempo cuidando de você e mais tempo cuidando dos negócios." "E o que você acha?" "Acho que cuidar de você é o negócio mais importante que já tive na vida." Ela sorriu. Aquele sorriso radiante que havia se tornado sua recompensa favorita, e se jogou em seus braços para um abraço. "Eu também acho que cuidar de você é importante, tio. Somos uma equipe agora." Uma equipe. Era uma forma simples e perfeita de descrever o que haviam se tornado. 2 horas depois, ele estava novamente na sala de conferências, enfrentando os mesmos rostos sérios de sempre. Mas desta vez, havia algo diferente em sua postura, uma calma determinada que eles jamais haviam visto. "Chegaram a uma decisão?" perguntou o sócio principal assim que ele se sentou. "Cheguei", respondeu ele, abrindo uma pasta que havia trazido. "Mas primeiro quero que ouçam uma proposta." Os sócios trocaram olhares. Não era o que esperavam. Uma resposta simples de sim ou não. "Quero comprar a participação de todos vocês na empresa", disse ele calmamente, retirando documentos da pasta. "Meus advogados prepararam uma oferta que está 30% acima do valor de mercado atual."
É uma oferta justa, generosa e irrevogável. O silêncio na sala foi absoluto. Era uma jogada que ninguém havia antecipado. Você quer nos forçar a sair? Perguntou a diretora financeira, claramente chocada. Não quero forçar ninguém a nada, respondeu ele. Estou oferecendo uma oportunidade para que vocês saiam de uma situação que consideram desconfortável, levando um lucro substancial. E estou assumindo total controle de uma empresa que, afinal, sempre foi minha visão pessoal. O sócio principal se inclinou para a frente. E se recusarmos a oferta? Então permanecem como sócios minoritários em uma empresa que passará por mudanças significativas. Porque, independentemente da decisão de vocês, não vou me afastar da criança. Ela é minha família, e família vem antes de qualquer negócio. Isso é loucura, disse outro sócio. Você está arriscando bilhões por causa de uma criança que conhece há um mês. Estou arriscando dinheiro por algo que vale infinitamente mais do que dinheiro, corrigiu ele. E, francamente, se vocês não conseguem entender isso, talvez seja mesmo melhor que nossos caminhos se separem. A reunião se estendeu por 3 horas. Houve argumentos, negociações, tentativas de encontrar um meio termo. Mas no final, quando ficou claro que ele não mudaria de posição, 5 dos 7 sócios aceitaram a oferta de compra. Os outros 2 decidiram permanecer, mas como sócios minoritários em uma empresa que agora estava sob seu controle absoluto. Quando saiu da reunião, o milionário era oficialmente o proprietário único da empresa que havia ajudado a construir. Havia gasto uma fortuna para conseguir isso, mas também havia garantido que nunca mais ninguém poderia usar seus negócios como arma contra sua família. No caminho de volta para casa, parou numa loja de brinquedos e comprou o maior quebra-cabeças que encontrou. Uma imagem do sistema solar com 2.000 peças. Era um projeto que levaria semanas para completar. Tempo que agora tinha certeza de que poderiam passar juntos. Encontrou a menina na sala, assistindo desenhos animados com os bichinhos de pelúcia organizados ao seu redor como uma pequena audiência. Quando ela o viu chegar, saltou do sofá e correu para abraçá-lo. Como foi no trabalho, tio? Foi esclarecedor, disse ele, abraçando-a apertado. E agora vou ter muito mais tempo para passarmos juntos. Sério, muito sério. Na verdade, disse ele, mostrando-lhe a caixa do quebra-cabeças, que tal começarmos um novo projeto? Os olhos dela se arregalaram ao ver a imagem do quebra-cabeças. São as estrelas, igual as que você disse que sua irmã mora agora. Era uma conexão que ele não havia feito, mas que fez todo o sentido. Isso mesmo. E quando terminarmos, vamos pendurar na parede do seu quarto para ela poder nos ver todas as noites. Enquanto espalhavam as peças pela mesa da sala, a menina fez uma pergunta que o pegou desprevenido. Tio, quando eu crescer, vou trabalhar com você na empresa? Ele parou de organizar as peças e a olhou. Você gostaria disso? Gostaria. Assim, posso ajudar você a cuidar de outras crianças que precisam de família. A simplicidade da visão dela o emocionou. Não sonhava com poder ou riqueza, mas com a possibilidade de usar os recursos para ajudar outros. Acho que seria uma excelente sócia, disse ele. Mas primeiro você precisa crescer, estudar, aprender tudo o que puder. E você vai me ensinar? Vou te ensinar tudo o que sei. E vamos aprender muitas coisas juntos também. Naquela tarde, enquanto trabalhavam no quebra-cabeças e conversavam sobre planetas e estrelas, o milionário recebeu uma ligação da assistente social. O tom dela havia mudado significativamente desde a semana anterior. Senhor, tenho boas notícias. Depois de todas as avaliações e considerando o parentesco biológico, o juizado deferiu sua guarda provisória. O processo de adoção pode prosseguir normalmente. E a exposição na mídia, os questionamentos sobre minha capacidade? Francamente, sua demonstração de compromisso esta semana falou mais alto do que qualquer argumento.
Tirar a criança de uma situação estressante, adaptar sua casa e rotina para ela, assumir controle total de seus negócios para ter mais tempo disponível, isso mostrou que sua prioridade está clara. Quando desligou o telefone, a menina olhou para ele com curiosidade. Eram boas notícias, as melhores possíveis, disse ele, pegando-a no colo e girando pela sala. Significa que oficialmente somos uma família agora. Para sempre. Para sempre. Ela riu enquanto ele a girava, um som de pura alegria que ecoou pelo apartamento que havia se tornado um lar. Quando a colocou de volta no chão, ela segurou seu rosto entre as mãos pequenas. Obrigada por não me deixar, tio do céu, disse ela séria, igual sua irmã sempre quis que você fizesse. Naquele momento, ele soube que havia tomado a decisão certa. Todo o dinheiro do mundo não valeria a confiança daquela criança. E todos os impérios empresariais não se comparavam à riqueza de ter alguém que o amava incondicionalmente. Obrigado por me encontrar, respondeu ele. Eu não sabia como estava vazio até você chegar. Naquela noite, após colocá-la para dormir, ele ligou para a secretária para dar instruções sobre as mudanças que faria na empresa. Reduziria sua carga de trabalho, criaria um fundo de caridade focado em crianças em situação de vulnerabilidade e estruturaria a empresa de forma que, no futuro, a menina pudesse assumir a liderança se quisesse. Mas, principalmente, reservaria todas as manhãs para café da manhã juntos, todas as tardes para ajudá-la com os deveres escolares quando começasse a estudar e todas as noites para histórias antes de dormir. Porque havia aprendido que o verdadeiro sucesso não se mede em cifras ou conquistas corporativas, mas na capacidade de criar um lugar seguro para aqueles que amamos. 3 meses haviam se passado desde que a menina chegara à vida do milionário, e o mundo parecia completamente diferente. O apartamento, antes um espaço minimalista e silencioso, agora estava cheio de vida. Desenhos grudados na geladeira, brinquedos espalhados pelos cantos, o som constante de risadas e conversas. Era uma bagunça organizada que ele havia aprendido a amar. A menina estava se adaptando melhor do que qualquer profissional havia previsto. Começara a frequentar uma escola particular pequena e acolhedora, onde rapidamente se destacou pela inteligência aguçada e pela capacidade de fazer amizades com facilidade. Seus pesadelos haviam diminuído drasticamente, e ela começava a falar sobre o futuro com a confiança de uma criança que sabia ter um lugar seguro no mundo. Mas foi numa manhã de terça-feira, enquanto tomavam café juntos na cozinha, uma rotina sagrada que haviam estabelecido, que ela fez uma pergunta que mudou tudo. Tio, posso te pedir uma coisa muito importante? Ele estava lendo e-mails no tablet enquanto ela terminava os cereais, mas a seriedade em sua voz o fez largar tudo e prestar atenção total. Claro, pequena, pode pedir qualquer coisa. Ela hesitou por um momento, brincando com a colher na tigela vazia. Quero ir ao lugar onde eu caí, na escada. O pedido o pegou completamente desprevenido. Por quê? Porque tem uma coisa que eu preciso fazer lá. Para a mamãe Helena e para todas as outras crianças que ficam com medo de escadas. Ele se inclinou para a frente, tentando entender aonde ela queria chegar. Que tipo de coisa? Quero subir a escada, disse ela simplesmente. Quero subir ela inteira até o último degrau e mostrar que ela não é má. Que foi o homem que foi mau, não a escada. A ideia o aterrorizou. O local havia se tornado símbolo de trauma e violência. Estava constantemente cercado por curiosos e jornalistas. E revistar aquele momento poderia reabrir feridas que mal haviam começado a cicatrizar. Pequena, não sei se é uma boa ideia. Aquele lugar pode trazer lembranças ruins para você. Já tenho lembranças ruins dele, disse ela, com a lógica implacável que havia herdado da mãe. Mas quero fazer lembranças boas também.
Quero que as crianças vejam que a gente pode ser mais forte que as coisas ruins que acontecem. Havia algo em seu tom que o fez lembrar intensamente de Helena aos 5 anos, quando decidia alguma coisa e não havia força no mundo que a fizesse mudar de ideia. E se for muito difícil? E se você ficar assustada quando chegar lá? Então você vai me segurar a mão e me ajudar a ser corajosa, respondeu ela. Igual você fez no hospital e igual você faz toda noite quando eu acordo com pesadelo. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, considerando a proposta. Havia algo profundamente poderoso na ideia. Uma criança confrontando diretamente o local de seu trauma, transformando-o de símbolo de vitimização em símbolo de superação. Você tem certeza absoluta de que quer fazer isso? Tenho certeza absoluta, disse ela, usando a expressão que havia aprendido com ele. Então vamos fazer, decidiu ele, mas do nosso jeito, nas nossas condições. Nas próximas 2 semanas, ele organizou meticulosamente o que chamou internamente de Operação Escada. Conversou com psicólogos especializados em trauma infantil que concordaram que, se bem conduzida, a experiência poderia ser terapêutica. Coordenou com a polícia local para garantir segurança e privacidade. E, mais importante, passou horas conversando com a menina sobre o que esperavam encontrar e como ela se sentiria. Decidiram que fariam no domingo de manhã, quando o movimento na área era menor. Ela escolheu usar um vestido amarelo brilhante. Porque é a cor da coragem, explicou, e levaria os bichinhos de pelúcia para dar força. Na noite anterior, enquanto ele a colocava para dormir, ela fez mais uma pergunta que o surpreendeu. Tio, você acha que vão ter outras crianças lá amanhã? Talvez. Por quê? Porque se tiver, eu quero falar com elas. Quero dizer que não é culpa delas quando adultos são maus e que sempre tem alguém do céu que pode aparecer para ajudar. Ele sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Alguém do céu? É assim que eu penso em você, disse ela simplesmente. Você apareceu quando eu mais precisava, igual um anjo. Só que é um anjo que usa terno e sabe dirigir carros grandes. No domingo de manhã, eles chegaram ao local cedo, acompanhados por 2 seguranças discretos e um psicólogo infantil que havia se oferecido para acompanhar o processo. O prédio público era o mesmo, uma construção de concreto sem graça, com a escada larga que levava à entrada principal. Mas havia algo diferente. Pequenos buquês de flores haviam sido deixados nos degraus e cartazes feitos por crianças estavam colados nas paredes próximas. Olha, tio, disse a menina, apontando para os desenhos. Outras crianças fizeram desenhos para mim. Você é corajosa. Crianças são importantes. Ninguém pode machucar você agora. A menina ficou emocionada ao ver as demonstrações de carinho. Elas fizeram isso por mim? Acho que fizeram por todas as crianças que já se sentiram pequenas e assustadas, disse ele. Você se tornou um símbolo de esperança para elas. Ela olhou para a escada por um longo momento. Eram 15 degraus de concreto cinza, cada um representando um momento de dor que havia vivido meses atrás. Mas agora, decorados com flores e mensagens de apoio, pareciam menos ameaçadores. Posso começar? Perguntou ela. Podemos começar, corrigiu ele oferecendo a mão. Eles subiram devagar, um degrau de cada vez. No 3º degrau, ela parou e olhou para baixo. Foi aqui que eu caí, disse ela calmamente. Machucou muito. Eu sei, disse ele apertando sua mão. Mas olhe onde você está agora. Estou subindo, observou ela com um sorriso pequeno. No 7º degrau, uma pequena multidão começou a se formar. Eram famílias com crianças, algumas das quais haviam feito os desenhos que estavam colados nas paredes. Quando perceberam quem era, começaram a aplaudir suavemente. A menina parou e olhou para as pessoas. Oi, disse ela, acenando timidamente. Você é muito corajosa, gritou uma criança da sua idade. Obrigada, respondeu ela. Vocês também são corajosos por estarem aqui.
No 10º degrau, ela parou novamente, desta vez parecendo cansada. Tio, está pesado, disse ela. O que está pesado? Não sei, só está. Ela respirou fundo. Mas vou continuar. Nos últimos 5 degraus, o milionário percebeu que ela estava fazendo mais do que apenas subir uma escada. Estava carregando consigo a dor de todas as crianças que já haviam sido machucadas, a esperança de todas que precisavam de proteção e a promessa de que era possível superar os momentos mais escuros. Quando chegaram ao topo, ela se virou para olhar para baixo. A pequena multidão agora incluía repórteres que haviam chegado discretamente, mas o clima não era de circo midiático. Era de reverência, como se todos entendessem que estavam presenciando algo sagrado. "Posso falar com eles?" perguntou ela. Ele hesitou. "Tem certeza?" "Tenho. Tenho uma coisa que preciso dizer." Ele pegou-a no colo para que todos pudessem vê-la e ouvi-la. Sua voz, embora pequena, carregava uma força que silenciou todos os presentes. "Meu nome é... Bem, vocês podem me chamar só de menina", começou ela. "Eu caí nesta escada porque um adulto mal me machucou, mas eu não fiquei para baixo. Eu subi de volta." Ela fez uma pausa, olhando para o milionário ao lado dela. "E descobri que, às vezes, quando coisas muito ruins acontecem, coisas muito boas podem acontecer também. Eu encontrei meu tio do céu, que é a melhor pessoa do mundo. E ele me ensinou que lugar de criança é no colo, não no chão." A frase ecoou entre os presentes. Era simples, mas carregava um poder transformador que tocou cada pessoa ali presente. Para todas as crianças que estão ouvindo, vocês são importantes. Vocês merecem ser cuidados. E se alguém machucar vocês, não é culpa de vocês. E sempre vai ter alguém que vai querer cuidar de vocês direito. Quando ela terminou de falar, o silêncio foi total por alguns segundos. Então, lentamente, os aplausos começaram. Não eram aplausos celebratórios, mas respeitosos, reconhecendo a coragem extraordinária de uma criança que havia transformado sua maior dor em esperança para outros. Um repórter se aproximou cautelosamente. "Senhor, poderia fazer uma declaração?" O milionário olhou para a menina, que assentiu encorajadoramente. "Há alguns meses, eu era um homem que acreditava que sucesso se media apenas em números", disse ele. "Hoje aprendi que o maior sucesso da minha vida foi ter a oportunidade de cuidar desta criança extraordinária. Ela me ensinou que família não é sobre sangue ou dinheiro, é sobre escolher amar alguém todos os dias, mesmo quando é difícil." "E seus planos para o futuro?" "Simples", respondeu ele, olhando para a menina que agora brincava com o urso de pelúcia. "Vou continuar aprendendo a ser o tio que ela merece. E vamos trabalhar juntos para criar um mundo onde nenhuma criança precise passar pelo que ela passou." Quando desceram a escada, fizeram uma parada em cada degrau onde havia flores ou mensagens. A menina insistiu em ler cada uma, agradecendo mentalmente as crianças que as haviam feito. No último degrau, ela parou e olhou para trás mais uma vez. "Sabe o que é engraçado, tio?" "O quê?" "Agora essa escada não me deixa mais com medo. É só uma escada. O que importa mesmo é quem está segurando nossa mão quando a gente sobe." 2 anos haviam se passado desde aquele domingo memorável na escada, e a vida havia encontrado um ritmo doce e previsível. A menina, agora com 7 anos, estava no 2º ano do ensino fundamental e se destacava não apenas academicamente, mas por sua capacidade incomum de fazer outros se sentirem importantes e cuidados. Havia herdado da mãe Helena a sensibilidade para perceber quando alguém estava triste, e do tio a determinação para fazer alguma coisa a respeito. O apartamento havia se transformado completamente. As paredes, antes brancas e vazias, agora exibiam uma galeria de desenhos e fotografias, registros de uma família que havia aprendido a celebrar cada pequeno momento.
A mesa da sala ainda tinha um quebra-cabeças permanentemente montado, tradição que haviam mantido. A cada quebra-cabeças terminado, começavam um novo no mesmo dia, porque a vida é igual um quebra-cabeças. Segundo a filosofia da menina, a gente vai juntando as peças aos poucos até ver a figura toda. Nesta manhã de sábado em particular, eles estavam no jardim do prédio, onde ela havia insistido em plantar um pequeno jardim memorial para Helena. Era um canteiro colorido com flores que mudavam a cada estação e uma pequena placa que dizia: para Helena, que ensinou que amor é que nem planta, quanto mais você cuida, mais cresce. Tio, disse ela, regando cuidadosamente as petúnias roxas que haviam plantado na semana anterior, você acha que mamãe Helena pode ver nosso jardim de onde ela está? Tenho certeza que pode, respondeu ele, ajudando-a a adicionar adubo aos gerânios. E tenho certeza que ela está orgulhosa de como você cresceu. E de como você cresceu também, disse ela sábia. Você era muito triste quando eu te encontrei. Agora você ri muito mais. Era verdade. O homem que havia sido conhecido por sua frieza implacável, agora sorria no elevador para os vizinhos, cumprimentava os porteiros pelo nome e havia se tornado famoso no prédio por organizar festas de aniversário elaboradas para uma menina de 7 anos que convidava todas as crianças do edifício. Falando em crescer, disse ele, limpando as mãos na toalha que haviam trazido. Tenho uma surpresa para você. Os olhos dela se iluminaram. Que tipo de surpresa? Do tipo que vai mudar algumas coisas por aqui, disse ele, retirando do bolso um envelope oficial. Chegou uma carta muito importante pelo correio ontem. Ela sentou-se na grama ao lado dele, curiosa, mas não ansiosa. Havia aprendido que as surpresas do tio eram sempre boas, mesmo quando vinham em envelopes sérios. É da justiça, disse ele, abrindo o envelope cuidadosamente. Diz aqui que, oficialmente, você não é mais minha sobrinha em guarda temporária. O rosto dela ficou preocupado por um instante. Não sou? Não, disse ele, fingindo seriedade. Agora você é oficialmente minha filha adotiva, para sempre, com todos os documentos carimbados e assinados. O sorriso que se espalhou pelo rosto dela foi como o sol nascendo depois de uma tempestade. Filha de verdade, filha de verdade. Com certidão nova, documento novo e tudo. Ela se jogou em seus braços com uma força que quase os derrubou para trás na grama. Pai, posso te chamar de pai agora? Pode me chamar do que quiser, disse ele, abraçando-a apertado. Mas pai soa perfeito. Pai, 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 repetiu ela, testando a palavra como se fosse um doce novo. Eu tenho um pai. Eles ficaram abraçados ali no jardim por um longo tempo, apreciando a simplicidade do momento. Ao redor deles, a cidade continuava sua vida agitada, mas naquele canteiro pequeno entre as flores de Helena, o tempo parecia ter parado para celebrar. Pai, disse ela finalmente, posso te contar um segredo? Sempre, respondeu ele. Eu sempre soube que você ia ser meu pai de verdade, desde o primeiro dia no hospital. Como sabia? Porque quando você me olhou, foi igual mamãe Helena sempre disse que ia acontecer. Ela dizia que um dia ia vir alguém que ia me olhar e ver que eu era especial, não por causa das coisas ruins que aconteceram comigo, mas por causa de quem eu era por dentro. O milionário, agora oficialmente pai, sentiu lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. E você é especial. Você é a pessoa mais especial que já conheci na vida. Nós somos especiais juntos, corrigiu ela. Somos uma família especial que se encontrou quando mais precisava. Naquela tarde, organizaram uma pequena festa para celebrar a adoção oficial. Convidaram apenas pessoas especiais. A secretária, que havia se tornado uma espécie de tia postiça, a enfermeira do hospital, que ainda os visitava ocasionalmente, o psicólogo, que havia acompanhado todo o processo,
e algumas famílias do prédio que haviam se tornado amigas. A menina insistiu em fazer um discurso durante a festa, subindo numa cadeira para que todos pudessem vê-la. Quero agradecer todo mundo que ajudou eu e meu pai a sermos uma família, começou ela, com a desenvoltura de quem havia aprendido que sua voz importava. Especialmente, quero agradecer mamãe Helena, que está cuidando da gente lá do céu. Ela fez uma pausa, olhando para o pai com aquele sorriso que havia se tornado sua marca registrada. E quero dizer uma coisa para todas as crianças que podem estar ouvindo. Família não é só quem nasce junto. Família é quem escolhe ficar junto, quem cuida um do outro e quem faz a gente se sentir seguro para ser quem a gente é de verdade. Os aplausos foram calorosos, mas ela ainda não havia terminado. E para os adultos, às vezes a gente acha que as coisas mais importantes são as coisas grandes. Trabalho, dinheiro, casas bonitas. Mas as coisas mais importantes mesmo são as pequenas. Abraços de boa noite, histórias antes de dormir, alguém que pergunta como foi o seu dia e escuta de verdade a resposta. O pai sentiu o peito se apertar de orgulho. Aos 7 anos, ela tinha uma sabedoria que muitos adultos levavam décadas para adquirir. Por último, disse ela, quero dizer que todo mundo merece ser amado. Todo mundo. E se vocês ainda não encontraram sua família, não desistam. Às vezes, ela aparece de um jeito que a gente não estava esperando. Quando a festa terminou e todos foram embora, pai e filha se sentaram no sofá da sala. Ela com a cabeça no colo dele, enquanto ele lia uma história nova que haviam comprado para celebrar o dia. Pai, disse ela quando ele terminou de ler, você é feliz? Sou a pessoa mais feliz do mundo. Respondeu ele sem hesitação. Eu também. Acho que mamãe Helena ficaria feliz em saber que a gente se encontrou. Tenho certeza que ela ficaria, disse ele, beijando o topo da cabeça dela. E tenho certeza que ela está sorrindo lá do céu toda vez que a gente ri juntos. Então ela deve estar sorrindo muito, observou a menina, porque a gente ri um monte. Era verdade. Haviam rido muito naqueles 2 anos, nas manhãs preguiçosas de domingo, nas noites fazendo lição de casa na mesa da cozinha, nos passeios ao parque, onde ela insistia em alimentar todos os patos do lago. Haviam rido das piadas sem graça que ela contava, dos seus próprios erros como pai iniciante, das descobertas diárias que faziam sobre o mundo e sobre si mesmos. Pai, disse ela, já começando a cochilar. Amanhã posso te ajudar a trabalhar? Quero aprender sobre a empresa para quando eu crescer. Claro, disse ele, mas só se você prometer que não vai tentar reorganizar todos os meus arquivos de novo. Eles ficaram muito mais organizados da minha maneira, protestou ela sonolenta. Ficaram, concordou ele rindo. Só que ninguém mais conseguia encontrar nada. Detalhes, murmurou ela, usando uma palavra que havia aprendido com ele. Enquanto ela adormecia em seu colo, o homem que havia sido conhecido como o executivo mais implacável do país refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. 2 anos atrás, sua vida era um vazio luxuoso preenchido apenas por números e conquistas vazias. Hoje, era rica em coisas que não podiam ser medidas ou compradas. Risadas matinais, abraços apertados, conversas sobre sonhos e medos. A certeza absoluta de que era amado incondicionalmente. A empresa continuava próspera sob sua liderança, mas agora tinha um propósito maior. Haviam criado uma fundação que cuidava de crianças em situação de vulnerabilidade, construído abrigos com padrões dignos, financiado programas de adoção e apoio a famílias. A menina participava ativamente de tudo, com ideias que frequentemente surpreendiam os adultos por sua simplicidade e eficácia. Crianças sabem o que crianças precisam, ela sempre dizia quando questionavam sua participação. Vocês adultos às vezes complicam coisas que são simples. Quando a carregou para o quarto e a colocou na cama, ela abriu os olhos uma última vez. Pai,
Você sabe qual é a melhor parte de ser sua filha? Qual é? É saber que não importa o que aconteça, você sempre vai estar aqui. E eu sempre vou estar aqui para você também. Para sempre, prometeu ele, cobrindo-a com o cobertor rosa que ela ainda preferia. Para sempre, repetiu ela, fechando os olhos com um sorriso. Naquela noite, antes de dormir, ele ficou um tempo na janela do quarto, observando as estrelas. Havia uma em particular que sempre brilhava mais forte, e ele gostava de imaginar que era Helena, cuidando deles de longe, finalmente em paz, sabendo que sua filha estava segura e amada. Obrigado, sussurrou para a estrela. Obrigado por me deixar cuidar dela. Prometo que vou ser o pai que você queria que ela tivesse. O vento noturno pareceu carregar uma resposta suave, como se Helena estivesse sussurrando de volta. Eu sei, e estou orgulhosa de vocês dois. No final, o milionário havia descoberto que a maior riqueza não estava nos cofres dos bancos ou nas ações da bolsa. Estava nos braços de uma menina que o chamava de tio do céu, quando era pequena, e agora o chamava de pai, com a mesma adoração. Estava na certeza de que havia alguém no mundo que dependia dele não pelo que possuía, mas por quem ele era. Estava na oportunidade de ser herói na vida de alguém, não por salvar empresas ou fazer negócios brilhantes, mas simplesmente por estar presente, todos os dias, com amor constante e incondicional. E na manhã seguinte, quando ela acordasse e corresse para a cozinha gritando "Bom dia, pai!", com aquele sorriso radiante, ele saberia mais uma vez que havia feito a escolha certa. Que família era mesmo o investimento mais rentável que um homem podia fazer, e que algumas vezes, quando perdemos tudo o que achamos importante, descobrimos tudo o que realmente importa. Se essa história te tocou, se inscreva no canal e ative as notificações para receber novas histórias todos os dias. O que você faria no lugar do milionário? Comente abaixo e compartilhe essa história com alguém especial.